cada vez mais conhecer esse Cristo, ser cada vez mais íntimo dele e abertos à sua palavra. Que a gente também possa bem compreender, com o coração disponível e aberto à sabedoria que vem de Deus. E que através de João, da sua vida, da sua partilha, do seu ministério, a gente possa dar mais um passo na direção dessa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Posso deixar aqui no cantinho? Olá, irmãos, irmãs, boa tarde. Beleza, pode ser melhor, não foi a animação que eu vi agora há pouco, né? De repente foi por isso que vocês não conseguiram, né? A gente ainda recuperando o fôlego, né? Mas vamos lá, boa tarde? Amém, amém. Com a graça de Deus, a gente está aqui hoje, é uma alegria poder partilhar com vocês aqui nesse retiro. Desde o início dessa palestra, eu queria dizer como meu coração está alegre em ver tantas pessoas aqui nesse crisma de 2025 da paróquia São Marcos. Bom, antes de começar, eu queria pedir para vocês me lembrarem qual é o tema desse retiro. Está começando agora, né? Eu sei, acabou de começar o retiro, né? Qual é o tema do retiro? Pegue sua cruz e me siga, né? Quem não pegar sua cruz não é digno de mim. Então vamos lá, a gente vai para Lucas 14, 25, para a gente poder ouvir a palavra de Deus, está com ela no nosso coração, boa parte do tempo, no nosso bate-papo. Então, quem está com a Bíblia e quem está com a Sagrada Escritura, pode abrir Lucas 14, 25. Por acaso, quando eu abri a minha Sagrada Escritura, no dia de ontem, eu vi que esse versículo estava sublinhado aqui. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém? Amém. E aí me chamaram para conversar com vocês hoje sobre a cruz de cada dia. Como carregar a cruz de cada dia, né? A cruz no cotidiano. Bom, como o Tiago já falou, meu nome é João Pedro Lacerda, sou professor de matemática, frequento a paróquia São Marcos, estou lá todo sábado na missa das 19 da noite. E aí, para começar, eu falei que eu sou professor de matemática, tem gente que deu risinho, tem gente que fez cara de nojo, tem gente que não teve boas lembranças, né? Então, para começar, eu vou pedir para você botar a mão na sua cabeça assim, ó. Agora você vai rezar para você mesmo, repetindo comigo. Senhor meu Deus. Ouça, gente, ouça na oração. Senhor meu Deus, me ajuda nessa tarde, porque eu vou ter que ouvir por alguns minutos, ou melhor, 50 minutos, um professor de matemática falando. Amém. Agora você vai dizer o seguinte, não vai pensar hoje, você vai tirar a mão da cabeça. O jeito que a mão está na sua cabeça, você vai pegar essa mão e vai colocar na cabeça do colega que está do seu lado. E a outra também, se você está no meio de Deus, você pode abrir os dois braços assim que você vai rezar para o seu irmão. Vamos lá, tem gente que não está colocando, está se negando a rezar para o irmão. Isso aí, pessoal da equipe também. Amém. Tem pessoal da equipe que já sabe. Agora você vai fazer assim, ó. Você vai apertar bem forte, vai puxar o cabelo dessa pessoa para lá.
Amém. Agora prestem atenção na pergunta que eu vou fazer. A gente sabe que se você puxasse o cabelo do colega com toda a força do mundo, e o cabelo do colega não arrebentasse, né, fosse resistente, alguns já arrebentaram, mas os que estão lá aí, se você puxasse e não arrebentasse, o bumbum do colega ia sair da cadeira? Não, calma. Você puxa, você tem toda a força do mundo, você é Hulk. Sai aí. Muito obrigado. Pessoal, a gente tem muito jovem aqui hoje. Sei que tem gente aí no ensino médio, sei que tem gente que está assistindo a aula de física. Então preste atenção nessa segunda pergunta. Se você bota a mão no seu cabelo não arrebenta, é resistente, você usa Pantene, você usa seda, você é bom. E aí você puxa com toda a força do mundo, seu cabelo não arrebenta. O seu bumbum ia sair da cadeira? Sim ou não? Eu acho que não. Se tiver algum professor de física, ele pode ajudar, mas parece que o sistema não opera, né, a situação de equilíbrio dele, né? Enfim, não sai daqui. Boa, aqui. Foi um negócio bom. Enfim, qual é o convite que eu faço para vocês hoje? Qualquer coisa que você puxa do seu próprio corpo, com as suas próprias forças para o alto, não sai, não vai. Você pode fazer o que for, não vai. Mas tem uma coisa para vocês, nessa tarde de hoje, que se você puxar para o alto, ela vai. O que é? Gostei. Fé, a alma. Mas a gente pode ser melhor, pode ir além disso, tudo isso vale, mas a gente falou um pouquinho mais cedo na Santa Missa. O que a gente puxa para o alto na Santa Missa? Como é seu nome? Juliana, uma salva de palmas para Juliana. O sacerdote diz assim: orações ao alto. E nós dizemos amém. Graças a Deus, amém. Amém, que coisa boa. É isso que eu quero na tarde de hoje. Todos nós possamos elevar o nosso coração. É nessa tarde, é nesse dia, é nessa hora. Corações ao alto. Posso contar com vocês? Amém, graças a Deus. E aí, já iniciando, para a gente elevar o nosso coração, eu queria fazer um convite. Nessa nossa troca, nesse bate-papo, eu lembrei daquela encíclica que São João Paulo escreveu, que chama Fides et Ratio. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas chama-se Fé e Razão. São João Paulo escreveu em 1998. Ele diz que a fé está de um lado e a razão está do outro lado. São como duas asas que elevam o ser humano. Lembra? Corações ao amém. Fé e razão. Hoje eu queria te fazer um convite para a gente começar esse bate-papo pela razão. Eu queria te convidar a ter essa experiência individual com você mesmo, você que está com sono, você que está dormindo agora, todos vocês se proponham agora a ter essa experiência individual. A gente vai conversar sobre o tema. E eu quero que você chegue nessa verdade, não porque o João falou aqui na frente, não porque você já ouviu alguém falar, não porque você já ouviu alguém pregar, mas eu quero que você experimente isso. Com o coração lá no alto. Como eu disse, eu sou professor de matemática. E aí eu chego para os meus alunos e digo assim: a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, amém. Ó, tem gente aí com o cabelo branco respondendo aí. Tem gente no ensino médio que não respondeu. Tem gente que vai fazer aí que não respondeu. Agora, eu digo isso e o aluno aceita. Agora, tem aquele aluno que diz assim: por quê? Esse aluno, ele quer ir adiante, ele quer ir mais alto. E quando ele experimenta lá, quando eu passo na reta paralela, eu mostro que os ângulos realmente sempre vão dar 180, e não é porque eu estou falando, é porque na geometria é assim, a gente alcança essa verdade. Ele experimenta algo diferente. Você já deve ter experimentado isso. Você já deve ter experimentado a verdade. Aí dá aquele estado, né? Você fala assim: ah, é por isso. Hoje eu queria te provocar a sentir isso, a sentir nessa tarde. Então, não poderia deixar de
fazer, eu falei, tem muita gente, acho que eu não vou fazer assim, mas a minha querida amiga Michelle me lembrou que nós vamos fazer assim. Eu tenho duas frases que eu vou, em algum momento, eu vou dizer essas frases. E quem tiver atento, quem completar essa frase, vai ganhar um prêmio. Beleza? A gente vai treinar agora duas frases. Você grava. No meio do decorrer do bate-papo, você vai completar quando eu iniciar a frase. E aí você ganha um prêmio. Entenderam? Sim ou não? Amém? A primeira é assim, ó. Eu vou dizer uma vez inteira, depois metade, depois só o início. A razão sem fé pode cair no ceticismo, e a fé sem razão pode cair no fanatismo. De novo, a razão sem fé pode cair no ceticismo, a fé sem razão pode cair no... Beleza, a última vez. A razão sem fé pode cair no ceticismo, a fé... Amém. Guarda aí. Se você for falar, por favor, você se levanta, você grita, porque das últimas vezes que eu fiz isso, deu briga, porque 5 pessoas disseram que falaram isso, né? Só que tudo bem, era no EA, que era um encontro de adolescente, né? Aí já está propício, né, ter esse tipo de confusão. Isso aqui não tem nenhum adolescente assim. A segunda frase: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Segunda vez: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Terceira vez: quem não ama não conhece a Deus. Amém. Faço essa, né? Lembrando, quando você ouvir a frase, você precisa se destacar no meio e completar a frase. Amém. Então, de novo, ainda falando sobre o nosso convite de hoje, para você experimentar algo. Enquanto eu estava aqui, eu lembrei que no ano de 2019, eu estive aqui nessa comunidade. Fui acolhido para um encontro de líderes pastorais de jovens, líderes de grupo jovem. E aí eu tinha lá o grupo jovem da minha igreja, eu era coordenador e vim. 2019, eu tinha 24 anos, né? Já fizeram a conta aí, já sabem a minha idade agora, né? Pessoal bom de matemática. Então eu cheguei aqui, eu era coordenador do grupo jovem da paróquia, e aí não vou entrar muito nesse assunto, mas já me identifiquei muito com a primeira palestra da Bruna. Eu era coordenador de grupo jovem e eu era o famoso cristão Raimundo. Um pé na igreja e outro não. Pô, essa frase eu nem falei, vocês completaram, né? Uma salva de palmas então para vocês. Amém? E aí foi a primeira vez que numa palestra eu saí um pouquinho da fé, saí um pouquinho do sentimentalismo, saí um pouquinho daquilo que tem o seu lugar, para experimentar uma verdade através da razão. Quem estava aqui na frente pregando era um grande sacerdote, hoje bispo, Dom Paulo Romão. Era bispo da nossa diocese, agora foi transferido. E ele disse o seguinte: quem já viajou? Eu fiz a pergunta, né? Quem já viajou aí? Aí o pessoal levantou a mão. Vocês também já viajaram, eu imagino, né? Alguns aqui já foram para lugares maravilhosos, outros aqui foram para outros lugares maravilhosos. Uns foram para os Estados Unidos, para Disney, outros foram para a Europa, outros foram para Paquetá, outros foram para Mangaratiba. Mas independente da viagem, quando a gente chega em casa, no domingo à noite, toca a música do Fantástico, ou qualquer outra coisa que nos lembre que no dia seguinte, segunda-feira, a gente sente uma tristeza. E a gente passa aquela experiência ótima, maravilhosa, aquela viagem muito, muito boa. E quando acaba, o que a gente pensa? Quero mais. Quando vai ter de novo? Assim como qualquer outro momento de prazer passageiro, alegria passageira, tudo que passa, quando acaba, o nosso coração diz assim: quero mais. Quando vai ter de novo? Mas que contraditório isso, né? Porque a gente quer tanto, mas as coisas não ficam. Aquela pessoa que a gente ama tanto, ela não fica. Uma hora ou outra ela vai, alguém já passou por essa experiência aqui.
nós vamos passar por essa experiência. Seria um erro muito grotesco da natureza, ou melhor, aqui entendemos assim, do Criador, colocar um desejo no nosso coração que não pode ser saciado. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo mesmo? A gente ama as coisas. Amar alguma coisa é desejar que aquela coisa seja eterna, que aquilo não passe. Vou dar um exemplo aqui. Quem comeu sobremesa aí no almoço? Quem comeu sobremesa, mas não quis levantar a mão? Eu não comi não, mas fiquei sabendo que estava boa. Mas eu acho que não foi pudim. Mas você gosta do pudim, não gosta? Ou não? Vamos lá, então colocar outra coisa que você gosta muito. Esse negócio que você gosta muito. Você já em algum momento, pode não ter sido agora, na infância, ou na adolescência, em algum momento você já pegou uma colherzinha bem pequena para comer? Uma colherzinha bem pequena, você vai comer uma colher pequena, vai comer devagarinho, pouquinho, para não acabar. Eu gosto muito, eu amo muito isso aqui, eu não quero que acabe, eu não quero que passe. E aí, tristeza, acaba, passa. Ou então você vai comer tão devagar que vai estragar na sua mão, vai passar, vai destruir, vai desordenar. Nosso coração tem um desejo daquilo que é eterno, daquilo que não passa. Só que quando nosso coração está aqui, ó, embaixo, ele fica correndo atrás das coisas que passam, e não consegue nunca entender que lá no nosso horizonte existe aquilo que não passa, existe o céu. Amém? Daí entendemos que as coisas boas têm o seu devido valor, tudo tem o seu devido lugar, tudo é bom. O pudim é bom, se a gente comer muito, não vai ser tão bom assim, né? A relação sexual é boa, é de Deus, nada que Deus criou é ruim. Só que agora, no mundo aí fora, está difícil ver alguém colocando isso no seu devido lugar. A luxúria rouba e desordena isso. Desordena não só a cabeça dos adultos, na cabeça dos jovens, dos adolescentes. E não estarei exagerando em dizer até das crianças. As coisas são boas, a gente quer que elas não passem, mas essas coisas boas, vai dizer C.S. Lewis, elas nunca quiseram confundir com a cabeça. A nossa cabeça fica confundida com a coisa que é boa, com esse prazer, com a luxúria, com a sexualidade desregrada, ou com a alimentação desregrada, com qualquer outro tipo de coisa que joga a gente no pecado. Essas coisas nunca quiseram confundir a nossa cabeça. Muito pelo contrário, elas quiseram dar um gostinho daquilo que está por vir. A gente aqui enrolou tudo. Está fazendo sentido isso? Amém? Então a gente segue porque, afinal, tem coisas boas. A gente sabe que essas coisas boas mostram para a gente que um dia nada vai passar, um dia não vai ter tristeza, um dia não vai ter choro, um dia a gente vai estar contemplando Deus face a face. Mas e agora, como é que a gente fica aqui com as coisas ruins? Parece que na nossa vida, independente da nossa realidade, tem muito mais coisa ruim do que coisa boa. E aí, vou dar um exemplo aqui, né? Eu falei aí na segunda-feira, né? Tem um negócio que Dom Paulo Romão falou aqui em 2019. Eu consegui experimentar Deus de uma tal forma que eu acordo segunda-feira feliz. Quem acorda segunda-feira feliz, levanta a mão. Uma salva de palmas para essas pessoas. Uma salva de palmas, força! Amém. Que beleza! Que beleza, porque agora a gente tem o tal do segundou ou sextou. Aí a gente fica colocando a nossa vida de uma maneira que 5 dias são ruins, 2 dias são bons, ou às vezes um só, né? Porque tem gente que tem que trabalhar no sábado, tem gente que não veio servir hoje porque estava trabalhando. E a gente tem o dia do descanso do Senhor. E aí a gente fica colocando na nossa vida tantos dias ruins, tanta labuta, acorda cedo, trabalhar e sofrer, e vai para o hospital, e a criança está doente, e eu tenho que estudar, e eu tenho que fazer prova também, e está tudo muito chato, e aí quando tem um momento do lazer, está bonzinho. Beleza, mas o momento do lazer ele acaba, como a gente já falou, né? O momento do descanso ele acaba, e a gente tem que
que ir lá e colocar energia e se sacrificar novamente. O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com esse sofrimento humano que está presente na vida de todos? Com essa cruz. E aí a gente vai adentrar agora numa passagem da Escritura que eu acho que, assim como eu ficava muito curioso, eu acho que muitos de vocês ficam também. Antes da passagem, me perdoe, estou aqui com a minha colinha, eu queria provocar uma outra experiência com vocês. A gente não vai rezar agora, mas eu queria que você, por favor, fechasse os olhos bem rápido. Só para você se concentrar. Todos. E eu queria que você pensasse agora, no seu imaginário, no nome de uma pessoa que já te amou. Uma pessoa, talvez ela não está aqui, talvez ela ainda te ame, mas coloque esse nome na sua cabeça agora. Essa pessoa que te amou. Pode abrir os olhos. Eu não preciso saber quem é, mas eu sei que essa pessoa sofreu por você. Curioso? E guarda esse nome para daqui mais um pouco, diante do Santíssimo, na nossa adoração, você colocar os pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Que engraçado! O amor é bom, o sofrimento é ruim, mas quem nos amou sofreu por nós. Que curioso, né? Um exemplo aqui, João 16:21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não sente mais aflição, pela alegria de ter nascido um homem no mundo. O próprio Cristo fala da dor do parto, da aflição do parto. Muitas aqui são mães, já passaram por isso. E aqui na terra, no mundo material, nunca vi um amor tão grande se aproximar do amor de Deus por nós como o amor de mãe. Certo? Muito sofrimento, muito amor, diz. Amor. Por favor, muito sofrimento, muito amor. Entendeu essa relação do amor e do sofrimento, do amor e do sacrifício? Estão percebendo que esse amor, que não é material, que a gente não toca, que a gente não vê, mas que é uma verdade na vida de todos nós. Assim, existe o amor? Existe. Nunca vi, tenho certeza que existe. Nunca vi assim ele pé na minha frente. Mas o amor existe. E ele está diretamente ligado com algo físico, material. A dor da mãe física no corpo, que dói demais, segundo o que as mães sempre dizem, não existe dor igual a dor, se transforma no maior amor. Ainda que muitas vezes essa relação seja ruim, muitas mães não têm uma relação boa com o seu filho, mas o amor está ali, e já começou no parto. Amar é sofrer, sofrer é amar. Até aí tudo bem? Vocês conseguiram ir até aqui comigo? Ninguém se perdeu? Os alunos aí do ensino médio não se perderam? Não ficaram pensando em outra coisa? Não ficaram pensando em TikTok, Instagram, Netflix? Quem aí assiste Netflix? Levanta o braço. Eu também assisto, mas toma cuidado. Quem aí assiste TikTok? Agora, o turno do irmão do celular vai dizer, vai se lascar, hein? Exatamente. A gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Agora minha colinha aqui, ela não sei por que fechou, mas a gente já entendeu que amar é sofrer e sofrer é amar. Deixa eu voltar aqui. Me perdoe. Um instante, não percam a atenção para a gente não perder o fio da meada. Conseguir. No ano passado eu estive aqui no Retiro do Crisma, e não poderia deixar de falar, já que eu falei do parto, né? Enquanto estava falando do parto, me veio aqui a cabeça.
Eu vim aqui no ano passado, com a graça de Deus, eu já tinha passado pela minha segunda conversão, já tinha me convertido verdadeiramente, já não tinha mais uma vida promíscua, já não tinha mais uma vida de sair, de ir para balada, de entrar na idade, de beber, de encher a cara, de não cheguei a Bruno, usar bala, né? Mas maconha, sim, com certeza. E é muito triste isso, né? E como a caminhada da Bruna, que pode ser de muitos de nós aqui, encontrei um diretor espiritual, passei por uma experiência de conversão profunda, encontrei Deus no deserto, no silêncio. E aí depois, quando eu vim aqui no ano passado, eu já estava discernindo sobre a minha vocação, sobre casar, já namorava, noivei com a Laís. A gente se casou esse ano, no dia 26 de abril, e hoje já não somos só eu e Laís, somos eu, Laís e Joaquim, que está com 5 meses na barriga dela. E Deus não tira nada de nós. Quando a gente está de cara assim com a conversão, a gente pensa que Deus vai tirar muito de nós, mas Deus não tira nada de nós. Deus não tira nada de nós. Parece que Ele vai tirar, depois a gente vai vendo que Ele só entrega tudo para nós. E aí, continuando, consegui abrir. A gente já falou sobre essa confusão, quem ama sofre, quem sofre ama. E esse amor, esse sofrimento, ele foi revelado para nós aqui. Já já a gente vai chegar mais perto daqui. Todos nós vamos chegar bem perto daqui. A gente está indo aos pouquinhos. A gente está indo só com a razão. Daqui a pouco a fé vai completar isso. Porque já dizia São João Paulo II, fé e razão, duas asas que levam o ser humano a alçar voos mais altos. Muita fé, muita razão pode desordenar tudo. A razão sem fé pode cair no sensível. Olha só, ele anotou, mas eu não falei que não podia anotar, então foi muito bem. Só que ela levantou. E ela falou: vocês acham que o prêmio vai ser dela? Eu já não prêmio. Me perdoe, eu vou te falar aqui também, mas uma salva de palmas para a nossa amiga. Eu vou abrir com Santos Omar. Como é seu nome? Vanessa, parabéns, Vanessa. Olha, essa é uma aluna que na aula de matemática respondeu tudo, assim, cara. Não? Na aula de história. Na aula de história também. Amém. E aí, eu falei aqui no início, eu acho que eu falei aqui no início, não lembro agora, mas eu gostava de assistir muito o filme Homem-Aranha. Um herói da Marvel. Mas tinha um outro herói que eu não gostava. Não sei porque eu nunca gostei dele, mas eu descobri porque eu nunca gostei dele. Depois eu fiquei me perguntando. O Super-Homem. Eu nunca assisti tantos filmes, mas sempre pareceu que o Super-Homem era muito invencível, muito imbatível, ele tinha tudo, né? Aí tinha lá a tal da Kryptonita, que achava em outro planeta, só ali. E você assistiu o filme do Homem-Aranha, meu irmão, ele tomava muita porrada. Né? E tomava muita porrada. Ele tinha que decidir lá entre a Mary Jane e entre salvar as pessoas, não era isso? Mas era muito bom o filme, eu me empolgava. Qualquer filme do Superman, eu não gostava. Mas é engraçado que todo filme de herói, ele tem uma estrutura, uma carcaça igual. E outros filmes também. Chama-se A Jornada do Herói. O herói tem que ir lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Aquilo que o Tolkien ia chamar de catástrofe. Vai lá no fundo do poço. E aí depois ele vem na sua redenção e sobe. Aí ele tem a eucatástrofe. A jornada do herói tem que se ferrar muito. Tem que tomar muita porrada. Tem que se sacrificar. Tem que apanhar. Tem que passar por sacrifício. Tem que carregar a cruz. Porque depois vem
pode chamar, que me fugiu a palavra agora, acho que vocês perceberam, né? A redenção. Vem a redenção. O que é a jornada do herói? O que é ver um filme de super-herói? O que é ver outro filme que você vê a pessoa indo no fundo do poço e depois ela vem emergindo na redenção? O que é isso, se não a estrutura da cruz? O que é isso, se não o ensinamento do Cristo? Eu não sei, mas eu acho que não seria muito difícil a gente entender que a cruz é a estrutura da realidade. Toda a nossa vida é definida pela cruz. Jornada do herói. Recapitulando, quem sofre, ama. Quem ama, sofre. Estão intimamente ligados. O amor está intimamente ligado com o sofrimento. Então, sofrimento, amor. A gente vai ver onde a gente vai chegar agora. Segundo São João. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus. Olha só. Vamos lá. Tem direita e tem esquerda. Qual é seu amigo na esquerda? Hã? Pinheiro, olha lá. O amigo está competindo. Hã? Também está querendo muito. Meu Deus. Eu vou dar preferência para quem levantou. Olha só, meu Deus do céu. Ainda bem que isso não está no EAC, né? O EAC, só Deus na causa. Então, voltando para cá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar vou passar a bomba. Vou deixar nosso querido seminarista rolando esse dia. Juan, quem recebe o vídeo? Três, só para falar. Foi o nome, pessoal, se não me perdoem. Olha, uma cruz de São Francisco de Assis, direto de Assis. O corpo de São Francisco de Assis está aí. Amém. Olha, pelo que o pessoal está prestando atenção, né? E os jovens estão prestando atenção, isso que mais me preocupa, né? Porque na sala de aula eles não costumam prestar atenção. Mas, glória a Deus que a gente segue. Porque São João vai dizer, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só que a gente viu agora, por favor, me ajude junto comigo. Para amar, tem que sofrer. Olha a estrutura, olha o mapa mental que a gente está criando. Sofrimento, amor, Deus. A gente vai dar um salto. Sofrimento, Deus. Agora, seria muito injusto, seria muito grotesco, seria muito irracional, seria muito ilógico, assim como é a fórmula de Bhaskara. Vocês sabem muito bom? Parabéns, não é tanta gente sabe não. Seria muito ilógico Deus colocar essa estrutura na realidade, entregar isso para nós dizendo, para chegar a mim tem que sofrer. Para sair, para chegar em Deus, tem que sofrer. Aí você sofre, ama e chega a Deus. Olha esse mapa mental. Você deve ter visto isso. O pessoal que trabalha, que está no meio dos negócios, fala mapa mental. Eu tenho um negocinho aqui, sofrimento, setinha, amor, setinha, Deus. Humanidade, Espírito Santo, Deus. Está aqui o Espírito Santo, nossa relação com Deus e Deus Pai. Quem veio aqui? Deus Filho. Essa setinha que estava toda para lá, voltou para cá. Só que voltou para cá assim, ó, perfurando toda a história, toda a realidade, toda a humanidade. Amém? Vocês conseguiram chegar até aqui? Se Deus é Deus, Ele poderia ter feito isso. Instalado nele e nos salvado. Ele poderia ter feito qualquer coisa. Curou o cego, né?
cuspiu no chão, fez a lâmpada, curou o cego desse jeito. Os mistérios. Mas quando ele quis mostrar para a gente o tamanho do seu amor, ele foi lá. Estão vendo que a gente está chegando perto? Estão vendo que a gente está chegando perto? Só que quando ele começou a falar para os seus discípulos que ele ia chegar aqui, aconteceu uma coisa. Preste bem atenção nisso, por favor. Estejam comigo. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 31. Por favor, atenção máxima agora. Eu vou ler para vocês. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. Jornada do herói. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se, ele olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim. Isso, por favor, completa. Afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Em seguida, convocando a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O engraçado é que poucos versículos antes, Pedro estava sendo elogiado. Quem vocês dizem que eu sou para os homens? Tu és o Cristo, Filho de Deus bendito. Bendito és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi a sabedoria dos homens que te revelou isso, mas foi a sabedoria de Deus. Aí segue mais um pouquinho, Cristo começa a falar da cruz. Outra curiosidade: o Cristo sempre ensinando através de parábolas. Ele conta uma história, essa história tem uma moral e a gente entende o que ele está querendo ensinar, e assim fica muito mais fácil. Agora, quando ele fala da cruz, não tem parábola. Não tem parábola, é real, é o que vai acontecer. Não tem uma historinha para contar isso aqui, e é o que acontece. Só que parece que Jesus foi muito duro com Pedro. Vocês não acham isso, gente? Afasta-te de mim, Satanás. Isso é obra do demônio. Atenção. Recusar aquilo ali é obra do Satanás. O Satanás odeia a cruz. O Satanás odeia o sofrimento. E Cristo esfrega isso no nosso coração nessa passagem. E aí depois ele continua, me perdoe, porque essa parte aqui também é muito importante e excelente para a gente guardar no nosso coração hoje, e excelente para jogar no nosso coração para o alto nos dias de hoje, no cotidiano, que é sobre o que estamos falando. Porque o que quiser salvar a sua vida vai perdê-lo, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho irá salvá-lo. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma, ou que dará ao homem em troca de sua vida. E agora, para terminar, porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos e anjos. Jesus está falando isso agora. Jesus está falando isso hoje, 2025. Porque essa geração adúltera e pecadora. Qual é a verdade que toma os nossos dias? Foge da cruz, corre para o prazer. Ou melhor, prazer é felicidade. Essa é a maior confusão de tudo que a gente está vendo aí. Cara, às vezes vocês vão ver uma briga em casa, uma briga no seio familiar. A briga, a discussão é sempre causada por uma inversão. Quase, muitas das vezes, a inversão é essa. As pessoas achando que o prazer é felicidade.
achando que o conforto é felicidade, né? Que quem tem irmão aí sabe, né? Você está sentado no sofá, você está no conforto, né? Seu irmão quer sentar no sofá também e quer mudar de canal. Aí está tirando ali o teu momento de prazer. E aí merece algumas coisas, né? De repente, alguns xingamentos, né? Mas ninguém faz isso, né? Graças a Deus. Eu tenho 2 irmãos, eu sou do meio. Eu tenho o mais velho e tenho o mais novo. Aí eu apanhava do mais velho. Então o que eu fazia com o mais novo? Não fazia isso não. Eu protegia ele do mais velho. E aí, enfim, quem tem irmão aí sabe, você está sentado no sofá, o seu irmão fala assim, pega um copo d'água lá na cozinha para mim. O quê? Copo d'água? Como você hoje, né? E começa. Desde essas coisas mais simples, as picuinhas mais simples, até as mais elevadas. Até a gente chegar no estágio onde eu cheguei hoje, sexta-feira, é o dia que eu trabalhei, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair de casa, eu tenho que ir para a noitada. Isso é na época, né? Depois a gente vai adaptando, os que são mais velhos aqui vão conseguir adaptar hoje para a sua realidade. Até quem está dormindo também vai conseguir fazer isso. Olha só, quando eu estava fazendo o meu EJAC, Encontro de Jovens que Amam a Cristo, chegou um cara lá, falando, dando palestra, tipo a palestra da Bruna, só que ele era um pouquinho mais velho, era casado, tinha filho e tal. Aí ele começou a falar de um lugar que eu gostava de ir, Barra News. Acredite se quiser, eu gostava de ir lá. É assim, infelizmente, mas ele começou a falar assim, ó, quando você chegar lá no Barra News, tem seu anjo da guarda está contigo. Aí você está lá na calçada do Barra News, seu anjo da guarda está contigo. Aí quando você chega na roleta do Barra News, que vai entrar, o seu anjo da guarda fica. Passou a roleta, tem um demônio contigo. Aí fala isso, esse cara tá de brincadeira, pô. É que ele já casou, né? Mas eu duvido que ele não fez isso na juventude. Aí eu ficava jovenzinho, assim, né? Usando a minha razão para alimentar a minha vontade. Olha a desordem aí. Ao invés da minha vontade servir a minha razão, servir a minha inteligência. E quem ilumina a nossa inteligência é a graça de Deus. Por isso, hoje, que a gente possa contar com a graça de Deus para iluminar a nossa inteligência e a gente perceber que tudo que faz a gente evitar a cruz é obra de Satanás. E nessa passagem, tem um livro, A Sabedoria da Cruz, do Padre Fausto, que ele diz assim, ó, se vocês conseguem, com a imaginação de vocês, me acompanhar, você está vendo uma paisagem de casa, de qualquer coisa, de noite, tudo escuro, um breu. É uma noite chuvosa, de repente vem um relâmpago. Quem já teve essa experiência viu que o relâmpago, muito rápido, ele iluminou tudo. E a gente conseguiu ver tudo. O Cristo, ele atira um relâmpago no mistério da cruz. Essa é a primeira vez que ele ilumina com um raio a estrutura da cruz. E aí, a gente segue mais uma analogia que eu queria fazer com vocês. Eu vi uma colega aqui no Crisma, se ela não quiser se identificar, não tem problema, tá? Não, mas eu acho que agora não vai ter como, eu acho que ela vai ter que se identificar. Mas ela, pelo visto, ela tem a mesma coisa que eu tenho, eu acho. Melhorei um pouquinho, já fugi. Com 15 anos de idade, eu recebi o diagnóstico de uma doença crônica sem cura. Eu descobri que eu tinha diabetes mellitus tipo 1. Então, eu uso uma bomba de insulina, mas quando eu comecei, eram de 5 a 6, às vezes 7 injeções de insulina por dia. Hoje, eu já tive alguns problemas com a minha glicose já desceu, já subiu, o meu catéter já entupiu, eu já tive que usar a caneta, já tomei injeção algumas vezes no dia de hoje. E é engraçado que muitas crianças recebem o diagnóstico de diabetes tipo 1, que é diferente do outro diabetes do vovô e da vovó. E a criança, naturalmente, ela quer correr da injeção. Ela foge da injeção. Ela quer correr da dor. Ela não quer sentir a dor. Ela quer ficar no bem. Ela quer ficar no prazer de não sentir dor. Mas isso é o corpo.
A gente corre da dor e foge do prazer. Mas é exatamente assim com a alma. É exatamente assim com a alma. A gente não quer a renúncia. A gente não quer a cruz. A gente vai evitando a cruz. A gente vai caindo pecado sobre pecado. Tantos eles que estão lá em Gálatas, do qual eu fui escravo durante muito tempo. Pornografia, fornicação, sexo fora do casamento, tantas outras, e não só essas pesadas, como aquela tibieza de cair recorrentemente em pecados veniais, mentirinha atrás de mentirinha, no trabalho, uma corrupção aqui, outra corrupção acolá, mas é pouquinho dinheiro, não vai atrapalhar ninguém, e por aí vai. E a gente vai querendo evitar isso, querendo evitar a vontade de ser bom para cair e matar a nossa alma. Quem faz isso com a gente é o demônio, não tem outro autor senão ele. E seguimos adiante, já entendendo que é com a cruz que vamos amar a Deus. Já entendendo que é com o nosso sacrifício, seja ele acordar cedo durante a semana, seja enfrentar uma doença sem cura, seja cuidar de um familiar que está no hospital, seja viver a saudade de alguém que já se foi, tudo isso tem um lugar. É um grande mistério, essa ideia do sofrimento e da cruz. Deus não fala por que a gente sofre, mas Ele nos dá um porquê para sofrer. Entenderam isso? A gente não sabe, todo mundo sofre, mas Ele nos dá um porquê para viver esse sofrimento. E o porquê está ali, não tem outro. De novo, se você tem que acordar cedo todo dia na semana, por que não? Por que não promover outras práticas de jejum, abstinência, oração, esmola? Por que não entregar isso para Deus? O Cristo fala, ninguém tem amor maior ao seu irmão do que aquele que dá a vida por ele. Por que não morrer todo dia um pouquinho por Cristo? Por que não entender aquilo que São Paulo entendeu e recheou a Sagrada Escritura? Complete na minha carne aquilo que falta ao sacrifício de Cristo na cruz. Senhores, os irmãos protestantes, eles só faltam ter. Eles consideram isso um escândalo, né? Me fugiu a palavra agora, mas se eles estão aqui, eles caem da cadeira, né? Cristo já pagou, Cristo já sofreu por nós, não precisa fazer mais nada. E aí São Tiago vai dizer que a gente é salvo pela fé, pelas obras. E aí São Paulo, será que São Paulo mesmo, cidadão romano, homem inteligente, virtuoso, ia cair no erro de achar que faltou alguma coisa no sacrifício de Cristo na cruz? Certamente não. Mas ele percebeu que essa proposta unitiva nos alcança. A proposta de unir o nosso sacrifício na cruz. De novo, seja ele qual for, entrega para Deus. Entrega na cruz. Padre Yuri falou um pouquinho do que eu já meditava antes. São Francisco ficava extasiado na frente da cruz. São Francisco de Assis ficava horas olhando aquele crucifixo. A cruz é a resposta para tudo. Eu recebi o diagnóstico de uma doença sem motivo algum, só veio, a doença só veio, só me escolheu e veio. A cruz é a resposta. Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Tanta gente me passando bem, o que está acontecendo comigo? Por que eu? E é engraçado que muitos santos entendiam que se Deus não estava mandando sofrimento, é porque Deus amava pouco, porque eles entenderam aquele diagrama que a gente montou no início desse bate-papo. Vocês entenderam? Santo Curadás, São João Maria Vianney, Senhor, me manda o sacrifício, porque se o povo da minha paróquia não vai se converter pela minha pregação, que eles se convertam pelo sacrifício que tu vai me mandar. Tem um padre chamado Renato Leite, para mim é o maior pregador
da atualidade. Ele diz assim: quer saber que Deus perdeu a paciência contigo? Tu não está passando dificuldade nenhuma. Deus já perdeu a paciência contigo. Deus já mandou, não está mandando mais nada. E às vezes a nossa vida, o nosso dia a dia é assim. A gente acha que a gente vai para a escola, tem uma família, a gente estuda, vai para a faculdade, se forma, a gente quer ter uma família boa, uma vida confortável, talvez viajar, talvez ir para fora do país, talvez ir para uma lugar ativo, como a gente falou no início. Mas é tudo assim, tudo tem que ser tudo bonzinho, confortável. Não dá para ser sacrificante. Tem que ser tudo tranquilinho. Aqui começa a acontecer. Começa a aflorar essa cultura de morte que a gente está vivendo hoje. Porque se tem que ser tudo tranquilinho, para que eu vou ter filho? Vai me atrapalhar. É incrível, cara, porque a gente está aí no dia a dia na rua, é todo mundo. Você fala assim, a pessoa se juntou, as pessoas não casam mais, se juntaram. Às vezes você pode olhar a sua situação, mas o fato de você estar aqui, você já está buscando melhorar isso. E tem meios, tem caminho, mas as pessoas se juntam. Aí você fala assim, e aí, e o filho? Não, tem que viajar muito ainda. Depois eu penso em filho. Vou ter um só. Acho que isso não. Porque ele vai começar a tirar muito de mim, muito do meu. Aí eu vou ter que começar a sofrer, porque eu não quero sofrer. Eu quero ficar bem, eu quero ficar confortável. Aí você apresenta o evangelho para a pessoa e você fala, não é nada disso não, eu conheço. Eu vou para a igreja, eu vou na paróquia no domingo. Mas a pessoa, tem negócio, né? É o evangelho segundo a classe média, né? A pessoa quer viver o evangelho, mas não quer sofrer. Mas o evangelho é um néctar do amar a Deus sobre todas as coisas. E para amar a Deus a gente tem que sofrer. E os santos entenderam isso. Já falei um pouquinho de Paulo, mas para a gente encaminhar para o final, preparando essa palestra, eu li esse livro aqui, chamado Catena Áurea, onde Santo Tomás de Aquino reuniu comentários de grandes santos. Alguns de vocês provavelmente já conhecem, e eu li essa passagem. A passagem do tema do Crisma. Enquanto isso, a equipe está distribuindo aí uns post-its para a gente fazer a dinâmica e encerrar o nosso bate-papo. Mas ainda assim, separamos post-its. Prestem bem atenção para a gente chegar no final e encerrar aqui com chave de ouro com um comentário de São Basílio. São João Crisóstomo. Eu vou ler a passagem de novo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O tema do que a gente está vivendo. E aí São João Crisóstomo diz assim: Nosso Senhor, dizendo isso, não pede para colocarmos uma viga sobre os nossos ombros, mas que sempre tenhamos a morte diante dos nossos olhos. Assim como Paulo, que morria todos os dias e desprezava a morte. Paulo morria todos os dias. Paulo morria todos os dias. O que é morrer todos os dias? É dar um significado para o nosso sofrimento. É dar um significado para a nossa cruz. É morrer todos os dias. De novo, para estarmos em Deus, para irmos para o céu, para que a gente possa olhar para o nosso horizonte e sair desse materialismo barato, a gente tem que morrer. Morrer todo dia pelo Cristo. Lá em Filipenses, São Paulo vai dizer assim, para a gente terminar. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já com o post-it na mão, se vocês puderem compartilhar uma caneta, você pode escrever a sua cruz, a cruz que você está vivendo no dia de hoje. Um nome, alguma coisa que você está passando, uma doença, uma dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, dificuldade de discernimento, não sei o que eu faço, isso me atormenta todos os dias, digo sim ou digo não, como eu decido sobre isso? Ou a saudade que aperta teu coração, ou
teu chamado para abandonar as coisas do mundo e viver as coisas de Deus. Escreve nesse post-it e um a um pode se aproximar e colar nessa cruz. Mas eu queria que você fizesse essa experiência de todo o teu coração, esse teu coração que foi elevado nessa tarde. Pensa bem, escreve nesse post-it e cola aqui nessa cruz. Entrega. Antes da gente terminar, eu poderia deixar de contar o que veio ao meu coração com essa dinâmica. Essa atitude, isso que a gente fez aqui, materialmente, fisicamente, a gente faz com o nosso coração toda santa missa. Primeira parte da missa, liturgia da palavra, é a missa ali dos catecúmenos, é a parte da missa para todo mundo. Depois, liturgia eucarística, começa no iniciozinho, a gente tem o ofertório. Recebe, Senhor. Logo depois do ofertório, quando a gente entrega no altar a nossa oferta, o Pai diz assim, orações ao alto. Vocês dizem, ou melhor, nós dizemos. E aí na Santa Missa, a gente se oferece, a gente morre e a gente ressuscita com Cristo. Amém? Deus seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja louvado. Amém. Que a gente possa agora, ainda pensando e refletindo, fazer um pequeno intervalo no nosso coffee break, para a gente comer um pouquinho e seguir com o cronograma do nosso retiro. Deus abençoe todos nós. Amém.